Olá, seja bem-vindo e você está no Relatos das Sombras. Prepare-se para conhecer histórias reais e assustadoras, vindas de pessoas que juram ter vivido experiências que jamais conseguiram explicar. Apague as luzes e vamos começar. A Bruxa do Alto do Morro. Carla sempre foi cética, até aceitar um trabalho como professora substituta numa pequena cidade serrana. Lá, as pessoas falavam de uma mulher que vivia no alto de um morro isolado, conhecida apenas como a Velha Inês. Diziam que ela era bruxa, praticante de magia negra, e que conseguia prever mortes. Carla ria dessas histórias, até que recebeu um bilhete estranho debaixo da porta da escola. O morro te chama. Venha antes que seja tarde. Contra o bom senso, ela subiu até a casa da velha, feita de madeira carcomida e coberta de símbolos riscados à faca. Innes, a recipe, com um sorriso sem dentes e olhos amarelos, dizendo: eu já sabia que você viria. Está com a marca. Confusa, Carla perguntou o que aquilo significava. A bruxa apenas pegou um espelho antigo e apontou para o reflexo. A imagem de Carla parecia diferente. Sua pele estava pálida, os olhos mais escuros, e havia uma sombra atrás dela, quase encostando em seu ombro. Inês explicou que aquela sombra não era dela menos, era algo que a seguia desde criança e que agora queria levá-la antes que Carla pudesse reagir. A velha começou um ritual, acendeu velas pretas, traçou um círculo no chão e derramou sangue de um animal sob símbolos que se moviam sozinhos. A cada palavra que Inês dizia, a sombra parecia se agitar, como se tentasse escapar ou atacar. No final, a bruxa caiu no chão, exausta, dizendo: eu consegui, por enquanto. Carla voltou para casa, mas desde aquele dia sente que, sempre que olha pelo canto dos olhos, há algo aí. A sombra ainda segue. E ela sabe que um dia vai ter que voltar ao morro. Relata 2 o pacto do fazendeiro nos anos 60. Uma pequena cidade no interior de Minas tinha um fazendeiro muito rico, chamado Jorge Falcão. Ele tinha terras férteis, gado saudável e colheitas. Fartos menos, mas tudo começou do nada, quase da noite para o dia. As más línguas diziam que ele havia feito um pacto com um bruxo estrangeiro que se hospedara em sua fazenda. Anos antes, um antigo empregado contou que viu, certa noite, Jorge no centro do terreiro, cercado de velas negras e figuras esculpidas em ossos. O bruxo estrangeiro recitava palavras numa língua desconhecida, enquanto Jorge entregava um objeto enrolado em pano vermelho. O homem jurava que viu sangue escorrendo pelo pano. O fato é que a fortuna de Jorge cresceu, mas algo mais também começou a acontecer. Todo mês, no mesmo dia, ele desaparecia por horas. Voltava sempre pálido, trêmulo e com cheiro de fumaça. Anos depois, já velho, Jorge foi encontrado morto no quarto. O corpo ressecado como se tivesse murchado por dentro. No enterro, um homem desconhecido, vestindo um chapéu de aba larga, ficou parado no alto da colina observando. Quando alguns moradores tentaram se aproximar, ele desapareceu como se nunca estivesse ali, até hoje. Dizem que quem passa perto da antiga fazenda Maianói ouve passos e um murmúrio em língua estrangeira, como o dia em que Jorge vendeu a alma. Relato 2. A feitiçaria na pensão das irmãs. Renata se mudou para uma cidade do interior para trabalhar em um cartório. Sem muito dinheiro, alugou um quarto numa pensão administrada por 2 senhoras idosas, as irmãs Margarida e Olinda. Elas eram simpáticas, mas tinham hábitos estranhos. Sempre cozinhavam com a cozinha fechada e, à noite, o cheiro que saía de lá não lembrava comida. Certa madrugada, Renata ouviu um som metálico vindo do térreo. Ao espiar pela escada,
Viu as duas senhoras em volta de uma grande panela fumegante. Dentro, um líquido escuro borbulhava enquanto elas jogavam punhados de ervas e pequenos pacotes que se moviam sozinhos. O cheiro era tão forte que Renata sentiu náusea. Ela recuou, mas o degrau de madeira estava lá. As duas pararam e olharam para cima com olhos vidrados. No dia seguinte, Olinda deixou um chá na porta do quarto de Renata, dizendo que era para relaxar. Ela não bebeu, mas naquela noite teve pesadelos intensos. Acordava suando, com a sensação de que alguém estava em pé ao lado da cama. Dias depois, um hóspede que havia bebido o chá desapareceu. As irmãs disseram que ele simplesmente foi embora sem avisar. Renata pediu demissão no trabalho, pegou suas coisas e saiu sem olhar para trás. Mrs. soube que a pensão foi interditada após denúncias de práticas obscuras no local. Relato 4. O livro do feiticeiro. Paulo era apaixonado por antiguidades e comprava qualquer objeto raro que encontrasse. Num leilão insano, Paulo adquiriu um livro grosso, encapado com couro escurecido e fechado por uma trava de metal. O vendedor não soube explicar a origem. Apenas disse que pertencia a um colecionador europeu que morreu em circunstâncias misteriosas. Cheguerem, caça. Paulo forçou a trava e abriu o livro. As páginas eram feitas de um material estranho, áspero, e estavam cobertas de símbolos que pareciam se mover quando ele não olhava diretamente. Havia também ilustrações de figuras humanas com rostos deformados e olhos como poços negros. Semanas seguintes, Paulo começou a ter sonhos vívidos, sempre com uma voz grave sussurrando palavras que ele não entendia. Uma noite, acordou e encontrou o livro aberto sobre a mesa, mesmo tendo certeza de que o guardara no armário. Uma vila acesa, que ele não lembrava de acender, iluminava uma página com um símbolo grande, parecido com um olho, a partir. Daí, ele começou a ouvir passos dentro de casa quando estava sozinho. Portas se fechavam sozinhas, e em alguns momentos, sombras pareciam se formar no canto dos cômodos. Quando um amigo especialista viu o livro, ficou pálido e disse: "Isso não é para estar com você. Isso é um grimório real e está ativo." Paulo tentou se livrar dele, mas o livro sempre reaparecia sarranocado, na cozinha ou até sobre a cama. Hoje, ele mora sozinho e evita falar sobre o assunto. Mas quem entra em sua casa garante que, no silêncio da madrugada, ouve páginas virando sozinhas. O último conjuro de Helena. Helena era uma mulher de beleza magnética, daquelas que pareciam carregar um mistério no olhar. Seus cabelos negros caíam como um manto noturno, e seus olhos, profundos e verdes como esmeraldas, pareciam atravessar a alma de quem a encarava. Vivia numa pequena cidade do interior, cercada por florestas e rios que pareciam guardar segredos tão antigos quanto a própria terra. O que poucos sabiam era que, por trás de sua aparência serena, Helena guardava um poder perigoso. Ela era descendente de uma linhagem de bruxas que, por gerações, cultivavam a arte proibida da magia negra. Tudo começou quando ela conheceu Rodrigo, um forasteiro que chegou à cidade para trabalhar numa obra próxima. Moreno, charmoso e dono de um sorriso que seduzia com facilidade. Ele despertou em Helena algo que há muito tempo estava adormecido. Mas Rodrigo não veio sozinho. Era casado com Laura, uma mulher doce e dedicada que parecia amar o marido mais do que a própria vida. Helena sabia disso, mas para ela, os limites do certo e errado eram apenas uma questão de perspectiva. Romance proibido entre os dois nasceu de olhares furtivos e conversas rápidas. Até que, em uma noite chuvosa, Helena convidou Rodrigo para sua casa. Entre velas acesas e o aroma de jasmim queimando no ar, ele caiu completamente em seus encantos. O que Rodrigo não sabia
era que aquele encontro estava longe de ser apenas paixão. Helena havia preparado um feitiço de ligação, usando fios de cabelo dele e gotas do seu próprio sangue, misturados em um cálice de vinho. Depois daquela noite, Rodrigo jamais conseguiria Squeakle, nem mesmo se quisesse. Mas, como toda paixão ardente, a relação logo se tornou perigosa. Rodrigo começou a se distanciar de Laura, e a cidade inteira passou a desconfiar da bruxa reclusa que Misteiro Sam parecia ter poder sobre o homem. Laura, desesperada, decidiu confrontar Helena, mas a conversa não terminou bem. Apenas sorriu, inclinou-se para perto dela e sussurrou: "Ele é meu. E não há nada que você possa fazer para mudar isso." Humilhada e furiosa, Laura procurou uma velha curandeira que vivia nos arredores da cidade. Uma mulher que também conhecia os caminhos da magia, mas de forma oposta à de Helena. Lá, ela pediu um feitiço para quebrar o laço que prendia o marido à bruxa. A velha a avisou: romper um feitiço de sangue custa caro. E às vezes o preço é a própria alma. Lavará-se tu. E naquela mesma noite, a curandeira realizou o ritual. O vínculo entre Helena e Rodrigo começou a enfraquecer, e ele voltou a se aproximar da esposa, sentindo-se traída. Helena mergulhou na parte mais sombria de sua magia, preparando o que ela chamava de o último conjuro, um feitiço de vingança que destruiria não só o corpo, mas também o espírito de seus inimigos. Numa noite de lua nova, ela foi até a casa do casal. Com um punhal de obsidiana e uma bolsa cheia de ervas e ossos, Helena recitou palavras antigas que ecoaram pelo ar pesado. O vento soprou forte e as janelas começaram a bater sozinhas. Rodrigo acordou assustado, mas já era tarde demais. Uma sombra negra, densa e sufocante, tomou conta do quarto, envolvendo-o e Laura. Eles sentiram o ar sumir. Os corações aceleraram e um frio mortal percorreu-lhes a espinha. No dia seguinte, vizinhos encontraram a casa em silêncio. Rodrigo e Laura estavam mortos, abraçados, com expressões de pavor eternizadas nos rostos. Helena desapareceu da cidade naquela mesma madrugada. Alguns dizem que a viram andando pela estrada, com um vestido esvoaçante e os cabelos ao vento, murmurando palavras estranhas. Outros juram que ela nunca saiu e que até hoje, nas noites de lua nova, é possível sentir seu perfume de jasmim e ouvir passos lentos, ecoando pela estrada que leva à antiga Casa dos Amantes Condenados. E, assim, a lenda de Helena permaneceu viva até os dias de hoje. Se inscreva no canal, comenta, curte e compartilha. Canal Relatos das Sombras.